Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, da Sala do Saber. E a gente vai começar um conteúdo bem bacana, função exponencial. Por que eu falo que é um conteúdo bem bacana? Gente, é um conteúdo que vai aparecer nos diversos concursos vestibulares, ou só concursos, ou na sua prova do primeiro ano do ensino médio. É um conteúdo que cai sempre, tá? Por quê? Se você parar para pensar que a moda agora é questões interdisciplinares, função exponencial tem tudo a ver com interdisciplinaridade. Vamos pensar assim, ó, bactérias, biologia, tá? Crescimento de bactérias, função exponencial, matemática, tá? Vamos pensar assim, meia-vida de um elemento químico, química, a função que dá isso, função exponencial. E várias outras, tá? Várias outras aplicações que a gente tem aí dessa funçãozinha exponencial. Mas eu não posso falar dela se eu não trabalhar antes com vocês a ideia de potenciação. Tá? Então, o título de todas as aulas, do conteúdo que você está vendo, é função exponencial. Mas nós começaremos a falar sobre potenciação, ok? Então, vou escrever aqui o nosso tema da primeira aula, potenciação, e eu vou explicar para vocês o que a potenciação estuda. Bom, eu vou ter um número que eu vou chamar aqui de B. Ele é a nossa base. E eu vou ter outro número, que eu vou chamar aqui de E. Ele vai ser o nosso expoente. Quando eu tenho uma base e um expoente, eu tenho o que a gente chama de potência. Tá? Potência. E o que acontece? Potência é o nosso objeto de estudo da potenciação. E como é que eu resolvo uma potência? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base, no caso aqui o B, e eu tenho B elevado a E, eu vou repetir ela usando o sinal da multiplicação. Eu vou ter B vezes B vezes B. Quantas vezes eu vou multiplicar o B? Tantas vezes quanto for o expoente. No caso, eu vou multiplicar E vezes. Por exemplo, se eu tiver lá 2 elevado à terceira, eu vou pegar o 2 e vou repetir ele 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar 8. Se eu tiver lá 5 elevado ao quadrado, eu vou ter 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá 25. Essa é a ideia da potência. Eu vou trabalhar com vocês todas as propriedades, como é que resolve isso daí, tá? Para deixar como ferramenta para a gente estudar a função exponencial, beleza? Então, para lembrar vocês, eu vou colocar 3 observaçõezinhas para a gente começar a estudar. Vou colocar aqui o obs1, é a primeira observação, para te lembrar o quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. É isso que a gente escuta sempre. Mas toma cuidado com um detalhe. Então, olha só. Se eu tenho B elevado a zero, isso vai ser igual a 1. Mas tem um pequeno detalhe. Esse B tem que ser diferente de zero. Então, o certo é você escutar e escrever o seguinte, que B elevado a zero é igual a 1 com B diferente de zero. Como assim, professor? Se eu tiver lá 5 elevado a zero, quanto dá? 1. Se eu tiver π elevado a zero, quanto dá? 1. Se eu tiver raiz de 137 elevado a zero, quanto dá? 1. O único que não dá 1 é quem? É o zero. Por quê? Porque 0 elevado a zero é uma indeterminação. Ok? Essa é a primeira propriedade que eu queria que você lembrasse, a primeira observaçãozinha que eu queria que você lembrasse. A segunda observaçãozinha, vou colocar aqui obs 2, vai ser a seguinte. Se eu tiver qualquer número elevado a 1, ele vai ser igual a ele mesmo.
B elevado a 1 vai ser sempre igual a B. E eu não quero que você pense só da esquerda para a direita. Eu quero que você lembre da direita para a esquerda também. Se eu não tiver expoente no número, esse expoente é 1. Então preste atenção no que eu disse. Se eu tiver 5 elevado a 1, quanto vai dar? 5. Se eu tiver raiz de 3 elevado a 1, quanto vai dar? Raiz de 3. Se eu tiver 0,05 elevado a 1, 0,05. E se por um acaso eu tiver lá 5 e eu precisar de um expoente para o 5, que expoente vai ser? 1. Se eu tiver lá 81 e eu precisar de um expoente para 81, não tem, quem que vai ser? 1. Observação 2, então, B elevado a 1 é sempre igual a B, ou o contrário, se eu tenho B, ele vai estar B elevado a 1. Terceira regrinha que eu quero que você lembre. Obs 3. Obs 3. É a terceira regrinha que eu quero que você lembre. Se eu tiver 1 elevado a qualquer número, 1 elevado a A, isso sempre vai ser igual a 1. Isso vale para qualquer número. Então, se eu tiver lá 1 elevado a 5, quanto vai dar? 1. 1 elevado a 0,003, isso vai dar quanto? 1 também. Se eu tiver lá 1 elevado a raiz de 75, 1. 1 elevado a π, quanto dá? 1. Então, 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Essas 3 observaçõezinhas veio de vocês lá do ensino fundamental e eu só estava relembrando e melhorando-as para que a gente vai estudar de agora para frente. Tá bom? O que mais que eu queria que você lembrasse? Toma cuidado com os sinais dentro das potenciações, tá? Toma cuidado com os sinais. Olha só, vou escrever aqui para vocês. Menos 2 elevado ao quadrado. Perceba que eu tenho um sinalzinho de menos e eu tenho parênteses no número. O que isso significa? Significa que o sinal de menos pertence à potenciação. Então, o que acontece? Você vai ter menos 2 vezes menos 2. O menos pertence à potenciação. Então, você vai repetir ele 2 vezes. Aí, menos com menos dá o quê? Mais. 2 vezes 2 dá o quê? 4. Agora, se eu tivesse menos 2 elevado ao quadrado, não tem o parênteses, o sinal de menos ele não pertence à potência. Ele acompanha a potência. Então, o que acontece? Você coloca o sinalzinho de menos, que ele só está acompanhando, e faz a potência, que é 2 vezes 2. Ou seja, você coloca o sinalzinho de menos, que ele só está acompanhando, e faz o produto, 2 vezes 2, 4. Perceba que o som é o mesmo, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. O som é o mesmo. Mas o símbolo matemático aqui tem parênteses, aqui não tem. Isso vai fazer um valor da positivo e um valor da negativo. Ele pode cobrar isso de você e você tem que saber que tem uma diferença. Se fosse menos 3 elevado à terceira, olha só, o parênteses, ele faz parte da potência. Então, o que você faz? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Como ele faz parte da potência, menos com menos dá mais, com menos dá menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27. E aqui eu teria menos 3 elevado à terceira. O menos ele só acompanha. 3 vezes 3 vezes 3, menos 27. Repara que mesmo sendo diferente, o resultado deu igual. Então o que a gente pode definir? A gente pode definir o seguinte. Quando o expoente for ímpar e aqui for negativo, a resposta vai dar sempre negativa. Agora, quando for um expoente par,
Para dar positivo, tem que estar dentro do parênteses. Se não está dentro do parênteses, vai dar negativo. Toma cuidado com isso. Antes de falar das propriedades, o que mais que eu preciso contar para vocês? Olha só. Professor, e se eu tivesse uma fração na potência? Se eu tivesse uma fração na potência? Gente, mesma coisa. 2 terços ao quadrado. 2 terços vezes 2 terços. Que vai dar o quê? 4 nonos. Professor, se eu tiver, então, menos 1 meio elevado à quinta potência, é menos 1 meio 5 vezes. Menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. 5 vezes. Menos com menos dá mais. Com menos dá menos. Com menos dá mais. Com menos dá menos. Multiplica de cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Menos 1 por 32. Professor, e se for número com vírgula? Se eu tiver lá 0,2 elevado à terceira, o que vai ser? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Normal. Vai multiplicar. 0,2 vezes 0,2. 0,04. Vezes 0,2. 0,008. Não tem segredo. Tá? 1,1 elevado ao quadrado. O que vai ser? 1,1 vezes 1,1. Que vai dar quanto? 1,21. Não tem segredo. O grande problema das potenciações, ou das potências, é quando a gente começa a usar as propriedades. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Tá? Então eu vou comentar com vocês as propriedades das potências. Tá? A primeira propriedade, a propriedade 1, ela fala o seguinte: quando eu tiver produto de potências de mesma base. Tá? Nome grande para a primeira propriedade. Produto de potências de mesma base. Tá? O que todo mundo ensina? O que todo mundo ensina é isso aqui. Ó. Eu tenho lá B elevado a A vezes B elevado a C. Todo mundo ensina que eu faço o quê? Ó, mantenho a base e somo o expoente. A mais C. Gente, mas isso qualquer um sabe. E detalhe, não vai aparecer no exercício isso para você. Você acha que vai aparecer lá 5 ao quadrado vezes 5 à terceira e você tem que dar a resposta. Ah, eu vou manter a base, 5. Vou somar o expoente. 5 elevado a 5. Você acha que vai aparecer isso? Se tiver lá 7 elevado a 10 vezes 7 elevado a 15. Ah, vou manter a base e vou somar o expoente. 10 mais 15. 7 elevado a 25. Legal, isso aqui você tem que saber mesmo. Mas não vai cair assim, gente. Você vai ter que lembrar o contrário. Que a gente tem a mania de achar que matemática, a gente lê igual ao português, só da esquerda para a direita. Mas se há uma igualdade, a gente pode ler da direita para a esquerda também. E é justamente isso que eu quero comentar nessas propriedades. E a gente vai caprichar nisso. Vamos fazer aqui do lado então, olha só. Então eu quero que você lembre, olhando ao contrário, que quando eu tiver B elevado a A mais C, eu tenho B elevado a A vezes B elevado a C. É isso que eu vou ter. Olha um exemplo que eu vou colocar para vocês, olha só. Exemplo. Imagine que eu tenho 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 3 igual a, deixa eu colocar aqui, 20. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 3 igual a 20. Não é só olhar para isso e falar assim, nossa, é do capeta. Não, não é assim que funciona. Vamos ter que resolver. E aí a gente às vezes deixa de resolver por falta de conhecimento.
Mas você vai lembrar comigo, o que eu disse? Quando eu tenho soma no expoente, eu tenho um produto. E o que eu tenho no expoente? Eu tenho uma soma. Se eu tenho uma soma, eu vou ter um produto. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a x vezes 2 elevado à terceira. Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a 20. Então, olha só comigo, ó. 2 elevado a x vezes, quanto que é 2 elevado a 1? 2. Mais 2 elevado a x, quanto que é 2 elevado à terceira? 8. Tudo isso é igual a 20. E aí a gente vai fazer uma substituição algébrica. Como assim, professor? Eu vou pegar o 2 elevado a x e vou chamar de y. Para ficar mais fácil de enxergar. Então isso daqui é y e eu vou multiplicar por 2. 2y mais. Isso aqui é y e eu vou multiplicar por 8. 8y. Isso é igual a quanto? 20. Olha como ficou visualmente mais bonito. Ficou muito mais bonito. E muito mais fácil de enxergar. Aí o que eu vou fazer? Olha só. 2y mais 8y dá quanto? Dá 10y. Então eu vou colocar aqui que 10y é igual a 20. Ou seja, y é igual a 20 dividido por 10. Y igual a 2. Mas não pense que a gente acabou o exercício. Porque eu achei o y. E o exercício me pede o valor de x. 2 elevado a x é igual a y. 2 elevado a x é igual a 2. Regrinha que eu ensinei agora, que a gente reviu agora. Quando não tem nada, eu tenho o 1. Corto os 2, x igual a 1. Simplesinho. Mas se eu não souber a propriedade 1 vista ao contrário, eu não consigo fazer. Ok? Vamos para a propriedade 2? Vamos lá? Propriedade 2. Como é que seria a propriedade 2? Vamos lá. Olha só. Propriedade 2. A mesma coisa que vale por produto, vai valer por quociente, tá? Então, como é o nome? Quociente de potências de mesma base. O que diz a teoria? O que diz essa propriedade 2? Ele diz o seguinte, quando eu tiver b elevado a a dividido por b elevado a c, você vai manter a base e vai subtrair o expoente, a menos c. Essa é a ideia. Pode ser escrito assim, como pode ser escrito assim, ó. b elevado a a, b elevado a c, tá? Isso aqui é igual a quem? b elevado a menos c. Mas, de novo, você acha que o cara vai te cobrar isso? Você acha que ele vai falar assim, ó, vou te dar duas potências de mesma base, você vai fazer divisão, você vai subtrair aí e acabou. Não, gente, não vai fazer isso. Não vai, tá? Não vai ter lá 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 3. Aí você mantém a base e diminui o expoente. 10 menos 3, 5 elevado a 7. Legal. Você tem que saber isso. Mas não vai cair isso daí, tá? Se eu tivesse lá 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 5. Ah, 7, 10 menos 5. 7 elevado a 5. Beleza, tem que saber. Mas não vai cair isso. De novo, volto a falar para você. Você tem que ler a propriedade da direita para a esquerda, tá? Como é? Se eu tenho uma subtração no expoente, na verdade eu tenho uma divisão. É assim que você tem que enxergar. Olha o exemplo. Ó, vamos aqui do lado? Olha o exemplo. Imagina que você tem essa equação aqui, ó. 3 elevado a x mais 1
mais 3 elevado a x menos 1, igual a 30. Não é só olhar isso daí e falar assim, nossa, que difícil, a questãozinha do capiroto. Não, não é. Ó, pensa comigo. Tem uma soma no expoente. O que eu tenho? Tem uma soma no expoente. O que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Mais. Opa, agora eu tenho uma subtração no expoente. O que eu tenho? Tem uma divisão. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. E tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 30. Faz uma substituição algébrica, ó. Chama o 3 elevado a x de y e faz uma substituição algébrica. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3 elevado a x, eu vou trocar por y, então não vou escrever mais isso. Y vezes 3, 3y. Mais, aqui, y dividido por 3. E tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 30. Temos uma equaçãozinha que eu tenho uma fração. Para eliminar essa fração, o que a gente faz? A gente multiplica tudo pelo número de baixo. O número de baixo aqui é 3. Então você vai multiplicar por 3. Olha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando não tem embaixo, é porque é 1. Então é só multiplicar pelo de cima. Como é que vai ficar? Vamos aqui do lado então, ó. 3 vezes 3y, 9y. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes y, y. E aqui, 3 vezes 30, 90. E aí é só fazer o exercício. Ó. 9y mais y vai dar quanto? 10y. Isso é igual a quanto? 90. Y igual a 90 dividido por 10, y igual a 9. Não acabou o exercício, porque eu disse que 3 elevado a x era y. Então, 3 elevado a x é igual a 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado. Corto os dois 3. Eu vou ter que x igual a 2. Queridos, preste atenção, que é simples, mas você tem que ver como é que faz. Para poder finalizar a aula, eu vou falar da propriedade 3. A propriedade 3, ela é conhecida como potência de potência. E a potência de potência, ela tem uma característica. Para ela acontecer, ela tem que ter parênteses. Como assim? Olha só. B elevado a A elevado a C. Isso é uma potência de potência. E para ela acontecer, eu vou ter que B elevado a A vezes C. Eu mantenho a base e multiplico o expoente. Então eu tenho lá B elevado a A elevado a C. Tenho parênteses, eu sei que é potência de potência. Eu mantenho a base, multiplico o expoente. Então olha só o exemplo. Se eu tivesse lá 3 ao quadrado elevado à quinta, você vai manter a base, que é 3, e vai multiplicar o expoente. 2 vezes 5, 10. 3 a décima. Se eu tivesse lá 2 elevado à terceira elevado ao quadrado elevado à quarta potência, eu vou manter a base, que é 2, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Só toma cuidado, que o exercício pode fazer coisas para te enganar. Ele pode perguntar para você, por exemplo, se 2 elevado à terceira elevado ao quadrado é igual a 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Embora na fala, se você só está me escutando, você vai achar que é a mesma coisa. Ó. 2 elevado à terceira elevado ao quadrado.
2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Na fala seja a mesma coisa. Para matemática, uma coisa só é igual a outra coisa se ela for exatamente igual. Se o resultado dá igual. Qual das duas é potência de potência? Isso. Aqui tem parênteses. Essa é a potência de potência. Você vai manter a base e vai multiplicar o expoente. 3 vezes 2, 6. Aqui não é potência de potência. É uma potência elevada a outra potência. Como assim, professor? A base aqui é o 2. E aí eu vou ter 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é quanto? 9. A pergunta é, 2 à nona é igual a 2 à sexta? A resposta é não, não é igual. Então toma cuidado. Mas pode ser que o exercício te faça uma pegadinha. Eu posso colocar 4 ao quadrado e posso colocar 2 à quarta ao quadrado. E se você pensar, pô, vou tirar isso daqui, perdão, vou tirar até o parênteses, tá? Não vai mudar. Olha só. Ah, o professor Rafael falou que é diferente. Mas lembra, na matemática, se der igual, é igual. Aqui não é potência de potência, tudo bem. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Vou ter 4 à quarta. Mas o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então isso daqui é 2 ao quadrado elevado à quarta. Agora sim virou uma potência de potência. 2 elevado, 2 vezes 4, 8. E do outro lado, 2, 4 vezes 2, 8. E aí o que acontece? 2 elevado à oitava é exatamente igual a 2 elevado à oitava. Não se deixe enganar pelas aparências. Para matemática, uma coisa é igual a outra coisa, tá? Se o resultado for igual. E o resultado vai ser igual. Por isso que o de baixo é igual. E o de cima, diferente. Na próxima aula, eu vou continuar com as propriedades. Te vejo lá.